dia, Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos vivenciando as virtudes da Virgem Maria. Então, hoje nós vamos falar de um desvio, de um vício. O desvio da obediência. Qual é o desvio da obediência? A desobediência, a insubordinação, para falar mais precisamente. Interessante que existe um caminhão de insubordinados que não se deteram ainda, que isso é um desvio da obediência. Preste atenção. Por exemplo, você que chega sempre atrasado, muito acomodado, faz as coisas muito lentas, nunca consegue chegar na hora, isso também é desobediência. E você também que é cínico, tudo trata com deboche, acha que ninguém notou, que ninguém achou aquele ato falho, isso é desobediência. Por exemplo, o desobediente é aquele que tem dificuldade de acatar ordens. Ele tem dificuldade de obedecer. Ou só faz o que mandam. Não consegue ter uma obediência de vontade, uma obediência de entendimento. Muitas vezes sendo displicente. Será que você conhece alguém assim? Que faz as coisas de todo jeito, na displicência, sem valorizar cada detalhe. Temos que entender que Jesus, que Nossa Senhora, se preocupa com cada detalhe de perfeição. E essa displicência, muitas vezes apresentando-se como negligência, isso chama-se também insubordinação. Aquele que não consegue se colocar subordinado a alguém. Muitas vezes preguiçoso, enrolão, enganador. Então veja só, faremos depois. Veja que a insubordinação, a desobediência, vai muito mais além do que você pensa. A obediência que é uma virtude do cristão, uma virtude da Virgem Maria. Aquele que não busca ser obediente é um desobediente. Quem é desobediente é um insubordinado. Não se subordina às ordens e às regras. Mas, Mara, então, sentir insubordinação é permitido? É bem interessante, né, como as coisas acontecem. Tem algumas palavras que faz parte do nosso vocabulário e a gente escuta muito. Falar em obediência e desobediência, todo mundo está antenado. Mas insubordinação é uma coisa que talvez não faça parte do seu entendimento e isso é muito importante para a nossa caminhada espiritual. Veja só, ser insubordinado a alguém não é apenas desobedecer. De repente pode chegar um colega seu e dizer assim, Igor, faça aquilo, Marcos, faça aquilo outro. Você pode até não acolher uma direção que ele está dando. E isso não faz de você uma pessoa insubordinada. Por quê? Pode até fazer você ser desobediente. Mas ser insubordinado, tá certo? Necessariamente quer dizer o quê? Aquela pessoa que lhe deu uma orientação serve ou tem uma hierarquia acima de você. Ele está acima de você. Compreende isso? Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, quem criou o mundo? Você vai dizer, lógico, Mara, foi Deus. Sim, foi Deus. Então, tudo que está contido no mundo pertence a Deus. Então, veja, todos os homens devem submissão a Deus? Sim, porque hierarquicamente Ele está acima de nós. Hierarquicamente, nós estamos abaixo da Santíssima Virgem? Sim, também. Então, os homens dependem de Deus, são submissos a Deus, os anjos são submissos a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa bem séria, até os demônios devem submissão a Deus, porque são criaturas de Deus. Agora, o que acontece? Satanás, enquanto anjo, enquanto era Lúcifer, ele não quis ser submisso a nosso Senhor. O que aconteceu? Ele foi insubordinado. Por não acolher as diretrizes de nosso Senhor, ele assume a insubordinação dele, tá certo? Mas ele não quer ser insubordinado sozinho, ele quer te levar também por esse desvio que justamente nós temos, que vai ser a obediência. Agora compreenda, como é que você vai avaliar na sua vida se você está sendo insubordinado ou não? Busque sempre a resposta. Deus me aprova nesse ato que eu estou fazendo? Por exemplo, digamos que você trabalhe numa loja, tá certo? De repente o seu patrão está lá e aquela loja é assaltada e o patrão olha para você e diz assim, mate o assassino, mate aquele ladrão. E se você no seu coração, obediente a Deus, submisso a Deus, você não age, essa insubordinação é lícita? Sim. É lícita por quê?
Porque acima de todos os homens, acima de todo professor, acima de todos os médicos, acima de todos, nós temos a Deus. Então, César, a insubordinação ela vai ser lista quando os conceitos morais, os conceitos éticos da nossa fé falam mais alto do que os atos dos homens. Então seria amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor a Deus, independente de quem seja o seu patrão, ou chefe ou líder, por ele estar subordinado a Deus, você vai primeiro obedecer a Deus. Temos que entender que Deus é o Senhor de todos os senhores. Então, veja sempre essa questão. O que estão lhe orientando é uma coisa imoral? Meu amor, seja insubordinado, tá certo? Por quê? Porque você vai evitar de pecar. Agora, veja só, desde que seja uma coisa que seja de nosso Senhor. Deixa eu te falar uma coisa bela, uma coisa linda que nossa igreja proclama. Os mártires. Quem são os mártires? Foram homens insubordinados. Insubordinados a quem? A lei humana. Quantos mártires continuaram, mesmo nas nossas dificuldades, nas suas dores, com talvez ameaça de serem mortos, continuaram dizendo, quero seguir a fé católica, quero seguir ao meu Deus, entende? Os líderes da época os proibiam de exercer a fé católica, mas mesmo assim eles não obedeceram e foram fiéis a Deus até o fim. Veja quantas vezes os reis chegavam para aquelas pessoas e diziam, você tem que acolher todos os deuses, e aqueles não acolhiam. Daniel, né, a cova dos leões. Então tem muitas situações que a gente vê casos de insubordinação, porque sempre esteve acima Deus. Deus está acima de todos, tá certo? Agora, seria muito interessante também partilharmos com você, com os que estão aqui, como é que se dá essa manifestação, como é que essa insubordinação acontece, porque nem sempre você é insubordinado a Deus, você é insubordinado aos homens que também exercem sobre você uma hierarquia. A desobediência a Deus, ela parte desde o princípio. Desde o princípio, quando Satanás, ele desobedece a Deus. Ele torna-se um anjo que se rebela. Ele se torna rebelde. Ele cria uma situação de rebelião e desobediência. E essa desobediência dele vira mentira, inveja, calúnia. Ele arrasta consigo 1/3 dos anjos do céu. Uma coisa interessante é que os insubordinados, eles têm seus seguidores. São Luís Maria Grião de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele nos ensina que, do mesmo jeito que Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho, a Virgem Maria, tem seus seguidores, demônio, inimigo, Satanás, Lúcifer, encardido, o cão, ele também tem aqueles que o seguem. Esse seguimento às coisas do inimigo de Deus fazem com que você seja insubordinado a Deus. E uma coisa interessante é que um vício puxa outro. O mal, ele se atrai. É interessante isso. Então, aquela pessoa insubordinada, ele passa a ser uma pessoa gananciosa. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Ele quer sempre mais. E ele, insubordinado, tenta desobedecer às leis morais, às leis éticas, para cada vez ter mais. O insubordinado, ele é arrogante. Ele acha que sabe de tudo. O insubordinado, ele manda em tudo. Ele é o côncio de si mesmo e ele é o seu próprio Deus. O insubordinado, ele acredita que sabe tudo e é arrogante para com aqueles inferiores a ele. Ele é presunçoso. O insubordinado, ele acha que sempre está certo. Ele desobedece muitas vezes acreditando que a sua verdade seja maior do que a lei moral, a lei ética, a lei do município, do Estado, da Constituição. E ele é insubordinado por desobediência. Ele também é avarento, quer tudo para si. Ele acha que faz tudo melhor. Um outro ponto é que quando as coisas do insubordinado não dão certo, o que é que ele faz? Ele fica irado. Irado, zangado, e maltrata aqueles que estão ao seu lado. Então veja só que a desobediência também passa a ser uma pessoa que dá pancada, patadas em todo mundo. O insubordinado, ele é invejoso. O insubordinado, ele deseja as coisas do outro. O gramado do outro sempre é mais bonito e mais bem cuidado do que o meu. Então ele deseja tomar o do outro. Ele desobedece às leis e às regras e ele é teimoso.
teimoso, insiste na sua opinião de desobediência. Adão e Eva desobedeceram, negligenciaram, quiseram ser como Deus. Eles não se submetendo a Deus, submeteram-se ao diabo. Então vocês que estão ouvindo essas palavras, será que muitas vezes você está querendo ser o próprio Deus e você está sendo desobediente, insubordinado? E é engraçado que o inimigo ele cria frases, jargões, que esses jargões ficam ecoando na cabeça dos desobedientes, como se eles fossem certos e o mundo inteiro estivesse errado. Um ponto interessante, Mara, alguns chegam e dizem, os desobedientes, claro, a Igreja Católica e o Papa são homofóbicos, são preconceituosos. Não, meu irmão. Eu tenho direito a ter minha opinião, você tem direito a ter a sua opinião. O Papa e a nossa Igreja têm as regras a serem seguidas para preservar a humanidade, para preservar você. Eu tenho a minha opinião e posso manifestá-la. É um direito meu de cidadão, é um direito do Papa de cidadão, é um direito da Igreja como cidadão. A minha crença, a minha religião me faz ser obediente a tais regras. Então nós amamos o pecador, abominamos o pecado. Então, com certeza, muitos dizem, a religião é fonte de atraso. Não, meu irmão, você que é um desobediente, não está conseguindo obedecer às mínimas coisas que Deus ensina, quanto mais coisas maiores. A rebeldia muitas vezes impera no seu coração e você se inquieta, mas devemos nos fazer pequeno para entendermos que a lei moral, que a lei de Deus está acima das regras institucionais. Um outro ponto é, tem gente que tem mania de achar, eu acho. Não, eu acho o quê? Eu acho que, meu filho, tudo já está escrito. Você tem direito a ter sua opinião. Você só não pode viver agarrado às suas opiniões e não conseguir se libertar delas. As regras existem para serem cumpridas. Os 10 mandamentos estão aí, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, o catecismo da Igreja Católica. Já existe um norte para você seguir. E outros também são prepotentes e dizem, eu não vou obedecer a ordens de um inferior. Eu não vou obedecer a ordens de um analfabeto. E começa a agredir as pessoas por achar que ele é superior a elas. Na verdade, quando tomamos essas posturas, nos tornamos inferiores a esses que nos obedecem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, manda quem tem dinheiro. A vida não é assim. As regras existem, as leis existem. E temos que pedir a graça de Deus para nos fazermos obedientes e não sermos revoltados, rebeldes, insubordinados. Sobre insubordinação. E você que está nos assistindo e que não é insubordinado, que não é desobediente, que não é... Mas você precisa conhecer mais sobre esse tema. Afinal de contas, todos nós somos reis, profetas e sacerdotes. Você pode ter um amigo a formar, um filho a formar, um esposo a formar. E com esses conceitos que estamos discutindo aqui, muito pode vos ajudar na condução daqueles que lhe acompanham. Então, Mara, os efeitos, quais são os motivos para combatermos a insubordinação? Nós temos um motivo simples, mas forte. Por que você deve combater a insubordinação? Meu amor, porque é um pecado. Porque foi o pecado que tanto a serpente quis propor a Adão e Eva. Por ter sido o pecado da insubordinação, um dos motivos que hoje a mulher tem dores de parto, porque os homens têm que sair para trabalhar pelo suor do seu rosto, porque isso é desagradável a Deus. Deus se deu na cruz por você. Ele ressuscitou por nós e mesmo assim você vai continuar sendo insubordinado às leis de Deus? Entende isso? Deixa eu partilhar com vocês. Hoje nós estamos muito felizes aqui na TV, né, César? Chegamos aqui, encontramos o Igor, o Franco, o Marcos. Nós estamos vivenciando hoje nessa TV aquilo que se chama uma equipe. Estamos juntos, lutando juntos. Mas lembre, a equipe que forma essa TV não são só esses que estão conosco. É você que está em casa. Você faz parte da nossa equipe. Nós precisamos também de você. Mas compreenda bem. Eu não conheço ainda os talentos desses meninos. Eu não conheço os talentos teus. Eu não sei dos teus dons.
Eu não sei se você que nos assiste é Marco, Francisco, Marum, Maria, Verônica, não sei. Mas eu acredito que eu tenho os meus dons, você tem os seus dons também, tá certo? Alguns de nós podemos ser pregadores, músicos, lavadeiros, sei lá, tantas coisas, temos tantos dons. Mas o dom que mais Deus aprecia é o dom da obediência. Sabe por quê? Porque nosso pai, na fé, Abraão, ele tinha as mais variadas virtudes. Mas o que é que Deus faz? Deus vai permitir que Abraão seja testado na obediência. E como ele levou aquele filho para ser imolado, Deus viu que ele tinha obediência e concedeu a ele ser o pai de uma multidão de filhos. Então, nós devemos buscar sempre perceber, refletir. Eu estou sendo subordinado à palavra de Deus? Você pode dizer, mas como é que Deus fala? Deus fala pelo magistério. Deus fala pela tradição da igreja. Deus fala pelas sagradas escrituras. Meu irmão, você está sendo submisso? Você está tendo subordinação a esses ensinamentos que nosso Senhor tem nos dado? É importante pensarmos sobre isso. Uma coisa que eu quero que você fique bem atento, alerta, tá certo? Satanás não está preocupado se a palavra de Deus está chegando nas casas. Eu escutei uma vez de um escritor algo belíssimo, que tem muitas pessoas que estão chegando ao inferno com Bíblia e tudo. Debaixo do braço. Debaixo do braço. Chegou ao inferno. E eu fiquei, mas como? Como se dá isso? Como é que alguém vai para o inferno com Bíblia e tudo? Simples. Uma coisa é você ter as Sagradas Escrituras e outra coisa é você cumprir o que lá está sendo dito. Tá certo? Então, Satanás ele está preocupado se nós estamos cumprindo, se nós estamos exercendo, se nós estamos vivenciando essa palavra. E nós temos que pedir a graça todos os dias. Nossa Senhora é a mãe da palavra. A palavra se encarnou. Então, meu amor, pede à Virgem Maria essa graça de te ensinar a ser submisso. E ela pode te ensinar, sabe por quê? Porque ela também teve um filho, o filho dela foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo aprendeu sobre a grande arte da obediência, sendo obediente a São José e a Virgem Maria. Tem lá na palavra, está escrito, ele tinha 12 anos, pregava em meio aos doutores. E quando a mãe chega, a palavra vai nos dizer que ele voltou para casa e foi submisso a ela, teve submissão. Então a Virgem Maria vai te ajudar. Eu te aconselho a fazer isso hoje mesmo. Reza, entra no teu quarto, tem seu momento de oração. Pede à Virgem Maria para que, com o auxílio do Espírito Santo, seja mostrado até a você todos os momentos que na sua vida você foi insubordinado. Pede à Virgem Maria essa grande graça e ela com certeza vai te ajudar. Uma coisa importante, meu caro, ser submisso, ter obediência, não está nas tuas próprias forças, entende isso? A submissão é um dom. Só estando ligado a Deus você vai ter capacidade de exercer essa obediência. Por isso que eu falo a você, invoque a Santíssima Virgem para que isso tudo possa te acontecer. E ela vai cada vez mais te dar as instruções. Veja, eu não sei se você sofre da insubordinação, mas nós temos alguns motivos, ou melhor, nós temos algumas terapias que nós podemos partilhar com você hoje. Não é isso, César? Que terapias as pessoas de casa podem receber? Não, a primeira coisa a entender é que nós somos sempre subordinados a alguém. Ou nós somos subordinados a Deus, ou nós somos subordinados ao mundo. Sempre você estará subordinado a algo, a alguma lei. E muitas vezes você deve se preocupar mas meu chefe me manda fazer isso. Meu superior me manda fazer aquilo. E aquilo muitas vezes vai contra a vontade de Deus. Lhe resta primeiro identificar que aquilo não é a vontade de Deus. Segundo, conversar. Alguém pode lhe propor que vá ajudar as mães a fazer o aborto. Eu, como médico, existem algumas leis que protegem o aborto, que protegem ser feito o abortamento de anencéfalo
mas leis orgânicas que vão contra a vontade de Deus. Mas é a lei do Estado, é a lei do município, é a lei da nação. Você pode se posicionar e conversar com os seus superiores. Deus vai lhe dar a palavra de sabedoria e mandará o seu anjo para lhe proteger. Você não pode ser negligente e vir com conversa boba de dizer, fiz porque mandaram. Isso é hipocrisia, desobediência. Não é fiz porque mandaram, não. Vocês conhecem os mandamentos de Deus. A Virgem Maria dizia como, César? Fazei o que ele vos Tudo disser. que ele vos disser. Ele, Deus. Né? Os mandamentos de Deus superam os mandamentos do homem. Mas nos resta a sabedoria. Ora, quem foi que arruinou a nossa humanidade? Quem foi que perdeu? Foi Eva. Mas quem foi que venceu? Foi a Virgem Maria. Quem caminha seguindo os mandamentos de Deus, quem caminha imitando a Santíssima Virgem Maria, cresce na fé a passos de gigante. Se você obedece às virtudes da Virgem Maria, profunda humildade, fé viva, obediência cega, contínua oração, mortificação universal, pureza divina, ardente caridade, paciência heróica, doçura angélica, sabedoria divina, sendo obediente às virtudes de Nossa Senhora, sendo obediente aos mandamentos de Moisés, você alcançará graus elevados de santidade. Um outro ponto é que a obediência vale mais do que os maiores sacrifícios. Somos chamados a obedecer. E o mundo está cheio de bem-intencionado que vem, mas eu achava que... Não, há hora para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher. Está na hora, por exemplo, da celebração, da missa, e você foi escovar os dentes. Ou foi fazer uma ligação para que poderia ser feito no outro momento. Não, mas disseram para eu ligar. Não, cada qual tem o seu horário, o seu momento. A obediência vale mais do que os maiores sacrifícios. A obediência à lei de Deus é superior à obediência à lei dos homens. Então, a terapia que eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo é imitar Jesus. Quem ama, imita. Quem não ama, não imita. Se você deseja crescer em santidade, imite Jesus. Seja obediente, seja submisso, como ele foi, por exemplo, a Virgem Maria, quando ele pregava no templo e voltou e foi para casa. Consagre-te a Nossa Senhora. Entregue sua vida ao patrocínio da Virgem Maria, para que ela lhe forme, ela lhe molde. Ela é quem vai lhe deixar mais parecido com Jesus Cristo. Ela é a criatura que mais se assemelha e que leva a todos a se assemelharem ao Cristo. Então, se você ainda não é um consagrado a Nossa Senhora, procure a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, procure adquirir o material para se consagrar a Nossa Senhora e neste mês de maio entregar-se a ela, coroando-a com você mesmo, como pérola para a coroa da Virgem Maria. Seja obediente, seja fiel. Imagine que não podemos converter Cristo ao homem. Na verdade, é o homem que deve se converter a Cristo. O homem que se converte a Cristo. Seus princípios e suas opiniões são importantes, mas muitas vezes você vai ter que renunciar a algumas opiniões destas para melhor seguir ao Senhor. Enquanto as leis da terra não infligirem a lei de Deus, você pode seguir. Mas no momento que as leis da terra infligirem as leis de Deus, reze, joelho no chão, palavra de sabedoria, para que você possa se manifestar como um verdadeiro cristão, que cada vez mais nesses últimos tempos a lei de Deus vai divergir da lei do homem. Cada vez mais a lei de Deus vai divergir da lei da nação. A gente está vendo isso, a aprovação da lei de abortamento de anencéfalos, do casamento de homossexuais, e muitas coisas vão vir por aí. Muitas outras coisas piores virão. Mas lhe resta sabedoria. E a sabedoria é uma virtude que a Virgem Maria tem. Então que você possa entregar-se a ela, consagrar-se a ela, para com a sabedoria da Virgem Maria, você poder fazer a vontade do Pai.